Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast, o meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. Eu acho que eu comecei um pouquinho diferente hoje. Hoje eu deveria começar falando com vocês, em homenagem ao meu convidado, deveria começar mais ou menos, eu não sou especialista, mas mais ou menos assim, Ahlan. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para conversar, para bater um papo comigo, ele, professor de árabe, que escolheu o nosso país, que escolheu o Brasil como sua nova casa, né? Eu tenho muito prazer de chamar aqui comigo para conversar com a gente o querido Amar Sayed. Amar, seja muito bem-vindo ao Improvisa Podcast. Fiquei muito feliz de coração que você aceitou meu convite para bater esse papo aí, para conversar um pouquinho com o pessoal que está assistindo a gente, né? Para conversar um pouquinho sobre a cultura árabe. Você que é nativo, você que é um árabe de sangue, eu acho que é muito importante a gente ter essa visão. Do outro lado, uma coisa sou eu, já tendo visitado o Egito, amei quando eu visitei, tive experiências incríveis, e a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui sobre isso, mas eu acho muito importante as bailarinas que estão assistindo a gente, até para conhecer um pouquinho do seu trabalho, ouvir a sua experiência como um árabe mesmo, né? Seja muito bem-vindo. Eu arrisquei um pouquinho, eu não falo árabe, eu arrisquei um pouquinho. Eu vou tentar. Ótimo. Ahlan wa sahlan. Montes, excelente. Ahlan, Pedro. Muito obrigado também. Esse convite é um grande prazer para mim. Ahlan para você e Ahlan para todo mundo que está assistindo. A honra é minha de estar participando nesse projeto e quero ver esse projeto a cada dia mais com mais sucesso, né? Porque acho interessante esse bate-papo sobre cultura, fortalece mais a parte artística e a parte linguística também, né? Conhecer mais sobre a cultura árabe. Com certeza. Isso eu acho muito importante. Eu acredito que a dança do ventre, né, a dança árabe em geral, ela, por ser cultural, a gente precisa disso, né? Não basta só aprender os passos, né? A gente precisa saber o que está sendo falado na música, ou talvez saber o que não se pode dançar em determinadas músicas, né? Por exemplo, eu não falo árabe. Apesar de estar 20 anos, né? Eu já até conversei um pouquinho com você sobre isso, eu acho. Apesar de estar 20 anos na cultura, eu já fiz aula de árabe, eu já tentei aprender árabe. Eu entendo muita coisa quando eu escuto os árabes conversando, mas falar pra mim é muito difícil. Eu acho que muita gente acontece isso, né? Tem dificuldade de falar. Eu tenho dificuldade de aprender línguas. Hoje eu falo inglês, mas com muita dificuldade. Então, eu acho que é muito importante a gente saber, talvez, mais ou menos o que fala uma música, né? Pra gente saber Isso. O que a gente precisa fazer, o que a gente não pode fazer numa música, né? O que você acha sobre isso? Assim, pra bailarina de dança do ventre, é importante saber o que fala numa música, né? É fundamental, é fundamental. Primeiro porque a dança ou a música de uma cultura é uma expressão daquela cultura, uma maneira daquele povo surgiu porque aquele povo queria se expressar ou geralmente se expressa dessa forma. Então, eu não posso pegar só a música de uma forma isolada, nem a dança de uma forma isolada, cantar de uma forma isolada. Eu preciso saber o que está por trás disso. Por que surgiu dessa forma? E aí tem um tesouro muito grande quando você começa a pesquisar o que está por trás de tudo isso. E aí, conhecer a parte linguística, né, o que está sendo cantado, é fundamental, porque automaticamente, por exemplo, nos países árabes, quando se escolhe uma música para dançar, ou algo assim, tem que tomar muito cuidado. Automaticamente, nos países árabes, se escolhe naturalmente, sabe? Isso aqui dá para dançar, isso aqui não dá para dançar. Porque você já sabe a alma da coisa, né? A alma da música, a letra já está passando aqui, você já está sentindo, a letra já está entendendo, né? Óbvio. E aí você vai dizer, não, esse aqui não dá.
E essa aqui não, essa aqui é uma música feliz, tranquila. Até mesmo dançar uma música triste existe também, não é feliz, mas combina, legal. Triste, fala de não sei, de separação, fala de alguma coisa assim triste, mas dá para dançar, porque combina com a dança. Tem outras coisas que não dá, por exemplo, fica desconectado assim, sabe? Uhum. E sabe os estilos? Eu acompanho muito os seus vídeos falando de estilos musicais e reconhecer, né, Khalid, egípcio, não sei o que, essas são super importantes também na dança, na minha visão, porque eu vejo, às vezes, que a pessoa vai dançar na música, por exemplo, no ritmo Khalid, que é Khalid, para quem não sabe, do Golfo e tudo mais, e com os passos e a ideia e o espírito egípcio, por exemplo, ou vice-versa. Aí não combina. Quem é árabe, ou quem entende um pouco da dança, vai saber, tem alguma coisa que está desconectada. Sabe como é? Exatamente. Eu sou brasileiro, né? Eu aprendi a tocar música árabe aqui no Brasil há muitos anos, aprendi com os incrível. árabes. Acho incrível, porque eu que sou árabe não sei tocar nada. Você não é árabe, mas você toca muito bem, muito bem. Muito obrigado. Mas eu defendo, assim, eu sempre defendi que a gente precisa entender, né, mesmo que por cima, o que fala uma música, né? Claro que a gente não precisa... Bailarina de Dança do Ventre não é obrigada a falar árabe, na minha opinião, mas ajuda ela a saber falar árabe, ajuda ela a entender o que fala a música, para entender esse sentimento, para entender essa sensação, né? Hoje aqui a gente tem no Brasil excelentes professoras, então normalmente as professoras elas já passam isso para as alunas, né? Então as professoras elas fazem essa pesquisa de essa música fala sobre isso, né? Essa música fala sobre isso, e aí através disso elas criam as coreografias. Mas o que eu vejo de gente, que nem você citou, dançando um Khalid com estilo egípcio, por exemplo, né? O que eu vejo de gente trocando as bolas na cultura, por falta de conhecimento, é muito grande, assim, né? Inclusive, eu já tive uma experiência de ir numa festa tradicional do Líbano, uma comemoração, eu não lembro se era a independência do Líbano, algo comemorativo do Líbano, no interior de São Paulo, e teve uma apresentação de Khalid, de uma companhia de dança. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, tem alguma coisa errada, né? Porque deveria ser uma apresentação típica do Líbano, né? Do Líbano, não uma apresentação típica árabe. Tudo bem, ela contextualizou no árabe, mas se tiver libanês, na minha visão lá, por exemplo, né? Ele não vai se sentir em casa. Né? Ele pode não se ofender, ele pode falar, nossa, que bonita a apresentação de Khalid, mas a gente precisa, isso eu defendo em todas as minhas aulas também, a gente precisa contextualizar muito bem as coisas, né? Quando eu fui pro Egito, até começando a contar um pouquinho da minha história pra você, da minha experiência no Egito, eu nunca tinha ido pro Egito até, eu acho que 2018, 2017, eu não lembro exatamente o ano que eu fui pro Egito. E aí a gente fica naquela ansiedade, né? Todo mundo que, normalmente quem vai pra lá, fica naqueles hotéis maravilhosos, resorts. Quando eu fui com minha mãe, com as amigas da minha mãe e tal, eu falei, eu vou pra viver a cultura dos egípcios. Porque pra uma mim... experiência raiz, né? Uma experiência raiz, exatamente. Aonde que é o melhor hotel? É desse lado? Não, eu quero ficar do outro lado. Eu quero ficar junto. Pra você ter uma ideia, mano, eu não falo árabe, né? Que nem. Eu falo inglês, male, me viro bem, assim. Eu fui pra lá sem guia, sem nada. Assim, sabe? Eu cheguei lá, eu conheci um guia lá, a gente fez amizade, aí acabei que eu contratei, entre aspas, ele pra me ajudar lá. Mas eu falava pra ele assim, eu quero ir almoçar, me leva num restaurante que você come. Eu quero ir num show de dança. Me leva aí aonde você vai. Eu não quero ir onde os turistas vão. Porque os turistas a gente vê na televisão, a gente vê no YouTube, né? Eu quero sentir a cultura, né? Exatamente. E eu achei, assim, formidável a forma como, por exemplo, como quando começou a tocar um shab, né?
como o guia, o Rami, que foi o meu guia, meu amigo lá que me acompanhou, ele começou a dançar, mas assim, de uma forma sem coreografia, sem nada, mas de uma forma muito sentida, muito natural. Natural. E eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim, de poder vivenciar a tua cultura, assim, dos egípcios, né? Que é diferente um pouco da cultura dos libaneses, da cultura dos sírios, né? Que é uma cultura que eu já estava mais habituado aqui no Brasil. E eu queria te perguntar, por que o Brasil, Amar? Por que você escolheu o Brasil para vir morar? É uma longa história, mas para resumir, eu sou formado em Direito no Egito, e adorava essa área, trabalhava também no Egito, mas eu cheguei numa época assim, teve algumas assim, reflexões assim sobre a minha vida e teve muitos problemas com a área de advocacia. Eu disse, não é mais a minha área, eu não quero trabalhar nessa área, e comecei a procurar por outra área. Então, uma das coisas que eu sempre gostava e que encaixa com o meu trabalho é a área de diplomacia. Então, eu queria ser diplomata. E é fácil quem é formado em Direito entrar na diplomacia fazendo um teste lá, só que precisa de muitos requisitos. A pessoa tem que passar em uma prova muito rigorosa e tem que saber no mínimo 3 línguas. Você escolhe, você tem a sua própria língua, que é o árabe, inglês é obrigatório, e aí você escolhe a terceira língua. Eu comecei então pesquisando como aumentar a minha chance de ser aceito, porque a prova é muito difícil e infelizmente também tem muito no meio aquelas ajudinhas, né? Quem já é diplomata ajuda. E quando eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém, não tinha ninguém na família que é diplomata e nem conhecia nenhum diplomata. Então eu disse, então vou fazer sozinho mesmo, mas vou aumentar as minhas chances. Como? Vou procurar qual a língua que ninguém escolhe para entrar nesse... como se fosse Itamaraty aqui. Quando eu estava pesquisando, achei muita gente falando, entram com fazem a prova, né, para ser aceitos e tal, com chinês, alemão, francês, italiano, espanhol, e poucas pessoas que falam sobre português. Então eu disse, opa, a minha chance, e vou estudar português, que vai ser a terceira língua que vou entrar com ela, para aumentar as minhas chances. Aí lá você pode fazer a prova até a idade de 27, mas que isso não tem mais chance. Eu tinha 22 anos, eu disse, pronto, vou correr para aprender o português o mais rápido possível para poder fazer essa prova vários anos. Eu não sei se ia passar pelo primeiro ano, então eu disse, 22, falta alguns anos aí na frente, e vou o mais rápido possível. Ainda tenho aprender a língua portuguesa e ainda vou precisar deixar alguns anos para testar, porque eu não sei se vou passar pelo primeiro ano. Não ia deixar até a idade de 26 e ter uma chance. Eu queria aprender árabe o mais rápido possível para ter 3, 4 anos de tentativas, caso não passar pela primeira vez. Para aprender português, aí sofri. Era uma dificuldade enorme, assim. Não tinha cursos no Egito que ensinam português. Então, pela internet, eu comecei a estudar sozinho. Conheci muitos amigos, começaram a me ajudar bastante e comecei a ajudar eles no inglês e no árabe, em troca do português, mas a ajuda ainda não é o que eu imaginava, assim, o que eu quero. E a língua portuguesa não é fácil, então eu sofri tanto assim com o português. Decidi, então, eu tenho que viajar para um país que fala português, né, para poder aprender rápido, porque assim, online e na internet não está dando para mim. Decidi viajar para um país que fala português, falando com os amigos. Qual o melhor país para viajar? Então eu falava com pessoas da Angola, do Portugal, do Brasil, e todo mundo fala do seu próprio país, mas a maioria que eu conhecia são do Brasil. O Brasil é o melhor português, o português do Brasil é o melhor. Então decidi, pronto, eu vou para o Brasil. Aí nessa jornada aqui, uma das pessoas que eu conversava é a minha esposa atualmente. Ela me ajudava no português, eu ajudava ela no árabe e a gente conversava sempre no inglês. Até um certo tempo eu decidi casar com ela. Ela foi para o Egito, a gente casou, ficamos lá um pouquinho de tempo, depois vimos para cá e aí a história continua. Eu estou aqui há 10 anos. 10 anos já? Nunca imaginava, na verdade, 10 anos. Nunca imaginava que vão vir para o Brasil.
Bom, olha, tem gente que tá escutando a gente aqui, que tá assistindo a gente, que talvez não te conheça, né? Eu acho muito legal te conhecer um pouco da sua história. O Muito Amar, legal. ele tem um trabalho aqui no Brasil que eu não experimentei ainda, mas se Deus quiser, em breve serei seu aluno, Inshallah. ele dá aulas online, tem uma escola online de língua árabe, né? Só língua árabe, né? Só, só, o- Isso. só o árabe. Não, eu ensino inglês e árabe. Ah, inglês também? E Isso. chama... Agora, assim, eu não ensino inglês totalmente sozinho, nem árabe também, porque é muito grande, então eu não consigo trabalhar sozinho. Então eu já tenho uma equipe de professores no Ah, árabe e no inglês. Sim. que legal, que bacana. Eu pensei, É. olha, eu tô conhecendo mais você agora também. Pensei que era só você que dava aula. Que Não, bacana. eu tenho uma equipe. Eu tenho uma Ah, equipe de professores. que legal. E pra mim, assim, você aqui, pelo menos aqui no Brasil, que eu conheci, foi um dos primeiros que começou a produzir esse tipo de conteúdo online, não foi? Assim, Bem, sinceramente, tem muita gente que ensina o árabe muito tempo antes de mim, sabe? Antes Aham, de eu, assim, de as pessoas começarem a me descobrir. Eu tenho aqui há 10 anos no Brasil, tá? aham. Então, antes de mim, tem pessoas que ensinam há Sim, 20 anos. Mas, assim, mas com muito respeito, assim, a produção do portal árabe não faço sozinho. Eu tá. e Juliana, minha esposa, a gente senta juntos, a gente produz coisas fora da caixinha. Então, se você vê o nosso conteúdo, você já viu o nosso conteúdo, se Sim. as pessoas que estão assistindo não conhecem, procura um portal árabe, portal.árabe no Instagram, por exemplo, a gente tenta sair da caixinha. As pessoas antigamente, por exemplo, que ensinam a língua árabe, ensinam, por exemplo, de uma forma transliterada, transliteração, menosprezando da capacidade de um aluno aprender árabe na língua nativa, árabe com as letras em árabe. Por isso, tem muita gente que, quando você começa a conversar com algum árabe, ele já começa a falar com você em inglês. Até as minhas alunas experimentam isso. Estão hoje no Egito, eu tenho 50 alunas hoje no Egito, brasileiras que moram no Egito. Que No legal. mínimo, são as 50. E todas elas me contam, quando começam a falar com alguém, fala que é brasileira, e começa a falar em árabe, a pessoa que é árabe, a egípcia lá, começa a falar com ela em inglês. Então, ela diz, estou falando com você em árabe, porque o árabe quase não acredita, sabe, que alguém consegue aprender a língua árabe. E isso é um entendimento errado. Então, o professor aqui começa a ensinar árabe com as letras latinas. Então, no lugar de você aprender Habibi com as letras em árabe, que é simplesmente trocar o símbolo Ha, B, I de novo. Não, a pessoa coloca H, A, B, I, como se você não pudesse aprender na língua nativa, Aham. como se você não tivesse a capacidade. Então a gente começou a bater na tecla, apostar nisso, e a gente, como profissional na área de ensino, e a minha esposa, a gente viu um grande resultado. E as pessoas começaram a dizer, que língua bonita é quando você entende, Pedro, imagina só, quando você entende que no português tem uma grande diferença entre ser e estar, uma coisa que não existe no inglês. No inglês tudo é um verbo só. Uhum. Am, is, are, para quem sabe inglês. Mas no português você tem uma grande diferença entre dizer eu sou ou eu estou. Quando eu entendi essa diferença, eu fiquei encantado com a língua portuguesa. Se eu não tivesse aprendendo a língua portuguesa em português, alguém está colocando isso para mim, para você dizer, eu estou com fome e eu sou Amar, você vai dizer I am e pronto, sabe? Aham. E eu não ia sentir a beleza da língua portuguesa. Eu senti quando estava aprendendo isso dentro da língua portuguesa. E não tem como você explicar a beleza dessa diferença entre ser e estar, se não for em português. Tem que ser em português mesmo. Então, tem muita coisa em árabe que quando você explica, até músicas que as meninas, por exemplo, já escutam há muito tempo e dançam faz tempo, com a música de Enta Omri, uma música muito linda. Enta Sim. você, Omri, minha vida. Minha vida. É, as pessoas, quando começam a entender que a palavra Omri é a palavra bonita, mas eu tenho uma palavra muito mais bonita ainda do que Omri para dizer minha vida.
sabe? Aí começa a dizer, o olhar para a música e para a ideia da língua árabe é diferente. Quando entendem, Omr é vida, mas tem outra palavra mais bonita do que Omr para dizer vida. E assim por diante, sabe? Sim. A gente apostou nisso e, graças a Deus, eu posso dizer assim, graças a Deus e as pessoas que nos acompanham e que gostam do nosso trabalho, que o Portal Árabe, graças a Deus, é a primeira escola referência do ensino da língua árabe no Brasil todo, graças a Deus. E se Deus quiser, é só para frente, assim, com o apoio de vocês. Se Deus quiser, eu acho que você foi falando e me veio várias situações, né? Eu acho legal aqui nos podcasts que sempre me vem as situações na cabeça, né? Por exemplo, você falou que os próprios árabes não acreditam que a gente pode aprender, né? Eu lembro, eu sou amigo de muitos árabes, né? Desde que eu era criança. E quando eu comecei a fazer aula, eu fiz aula de árabe vários anos atrás. Fiz poucos meses, tá? Eu não fiz muitos meses, não. Eu era muito novo e aí você começa a aprender, você quer resultado muito imediato e rápido. E eu era daqueles assim, eu sempre tive dificuldade com línguas. Então, para aprender inglês, por exemplo, o pouco que eu falo, eu tive que ralar muito. E quando eu comecei a aprender árabe, eu comecei a aprender, a primeira vez que eu fiz árabe, eu fiz uma vez no Clube Árabe Sírio aqui em São Paulo, muito pouco tempo, com o professor do Clube Árabe Sírio, nem foi no Clube Árabe Sírio, e depois eu fiz com um professor libanês que tinha aqui em São Paulo, eu nem me recordo do nome dele. Mas assim, 3 meses com um, depois 4 meses com outro, assim. Mas qual que era a minha dificuldade? Eu tive duas dificuldades, grandes dificuldades para aprender árabe. A primeira delas era que eu aprendia as escritas árabes. Eu aprendia, eu conseguia ler, eu conseguia chegar e falar, isso aqui tá escrito no Habib. Mas eu não sabia o que significava Habib. Então, para mim, por exemplo, para mim aquilo me deixava mais em dúvida. Para mim, se eu tivesse aprendido o que significava Habib, depois aprendido a escrever Habib, talvez funcionasse melhor. Mas a metodologia funcionava dessa forma. Hoje eu vejo que funciona melhor dessa forma que você falou, né? Aprendendo realmente a escrever nos caracteres árabes e a falar da forma árabe. Não da forma latina, né? Hoje, com o meu amadurecimento, né? Que eu já tenho, 15 anos a mais do que quando eu comecei a estudar, eu vejo isso. E a segunda era que eu tinha tanto amigo árabe, mas assim, amigo árabe de ficar mais de mês hospedado na casa, sabe? Amigo árabe mesmo, de almoçar e jantar com a família e viver a cultura deles. Quando eu chegava e falava uma frase que eu tinha aprendido na aula, que eu queria fazer assim. Que coisa é? Eu queria que eles respondessem pra eu ir aprendendo, sabe? Eles falavam em português comigo. Tipo assim, sabe? É igual você falou que a pessoa responde em inglês, né? Eles falavam em português e eu falava, gente, eu quero falar em árabe. Mas eu até falo para meus amigos árabes hoje. E isso eu já falei para todos, né? Às vezes parece que eles estão querendo falar em árabe para falar mal de mim, sabe assim? Por exemplo, brincando, né? Porque pra gente não entender. Mas hoje eu entendo. Se eu estiver numa roda de árabe, eu sei o que eles estão falando, eu sei sobre o que eles estão falando. Eu não sei responder em árabe. Então, às vezes, algum deles olham pra mim, se falar uma frase muito grande, eu não vou entender metade da frase. Mas se falar uma frase pequenininha, perguntar alguma coisa, capaz eu entender. E aí eu respondo em português, né? Mas às vezes, por exemplo, com a banda que eu toco, normalmente só tem árabe na banda. E aí, às vezes, eles estão conversando entre eles, eu tô lá quieto. Tô pescando uma coisa aqui, uma coisa ali, tô entendendo sobre o assunto, mas aí eles viram pra mim e falam, o que você acha? Aí eu falo, me explica em português aí, porque aí eu consigo, porque vocês falaram muita coisa, mas eu tô entendendo, assim, o que acontece. Mas, sinceramente, isso acontece muito, que, assim, eu não sei se isso existe em outras culturas, mas eu percebi que entre os árabes tem essa crença, que, ninguém vai aprender árabe. Árabe como qualquer outra língua, tem 28 letras, você aprende a letra A, B, a letra N, M, e vai conectar essa com essa, faz uma sílaba, e você vai poder escrever, vai poder falar,
naturalmente com qualquer outra língua. E a gente o nosso cérebro é desenhado, ele foi criado para absorver línguas. É algo natural da gente, tá? Não é algo que você precisa de um grande mistério, um grande talento. Nem precisa. Pedro, sabe uma coisa interessante? Que a minha teoria como professor de árabe, o professor de línguas em geral, porque ensino também inglês, é que aprender línguas, ele não precisa de inteligência. E muitas coisas também na vida, sabe? O ser humano tem a capacidade de observar e copiar, imitar. E isso é um tipo de inteligência, eu sei. Mas para você imitar algo, assim, imitar uma língua, por exemplo, se precisava de inteligência, sabe? Você vai ver pessoas que foram, infelizmente, que têm algum problema psicológico, algum problema mental, não aprendem línguas. Mas, ao contrário, todo mundo aprende uma língua. Você pode encontrar um árabe que, infelizmente, ele tem algum problema doente, ele tem algum problema mental, por exemplo, e até mesmo desde pequeno, mas ele fala normal, ele não raciocina, ele pode falar coisas que não se encaixam, mas ele fala a língua. Por quê? Ele escutou. Ele escuta, o cérebro absorve, ele escutou, e não escutou isso uma vez, escutou várias vezes. Sabah al-khair, bom dia, sabah al-khair, sabah al-khair, sabah al-khair, sabah... Ninguém explicou para ele que sabah al-khair se fala somente pela manhã, mas ele, como ser humano, acorda de manhã, alguém olha para ele sorrindo, sabah al-khair, sabah al-khair. Então, como criança, vai absorvendo isso e entende coisas até abstratas, sabe? Então, assim, aprender. E se for assim, precisa de uma grande inteligência ou precisa de uma memória infalível, eu não ia aprender português, nunca. Porque eu esqueço muito. Eu posso falar uma coisa, agora daqui a pouco eu esqueço. Mas como é que eu estou falando português? Porque 10 anos escutando português, escutando e praticando e repetindo e errando e corrigindo e alguém me corrigindo, aí eu aceito e vou melhorando e assim por diante. Sim, eu acho que a gente tira uma lição disso até para fazer uma relação para a dança, que é a questão da observação, né? E da repetição e da disciplina, né? Você, por exemplo, eu não aprendi em 20 anos convivendo com os árabes, eu não aprendi a falar árabe fluente. Mas por quê? Porque eu não foquei na observação, na repetição, na otimização, prática. Né, na prática. Eu não tive tanta oportunidade de praticar, porque como você mesmo falou, os próprios árabes às vezes boicotam a gente pra gente não aprender. Isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade. Agora, assim, só para corrigir, para nenhum árabe tá assistindo agora dizer, não, ele tá falando mal dos árabes. Não é. É porque eu acho na minha visão, é uma crença dos árabes acharem, tá? Sim. Acharem que você não vai conseguir aprender, porque a língua árabe é uma língua que tem um pouco de complexidade. Sim. Só que, por exemplo, comparada com o português, ela ganha por muitos pontos, sabe? A língua portuguesa tem um outro certo tipo de complexidade que os brasileiros não percebem porque nascem falando português, sabe? Ou crescem já falando português. Então, assim, os árabes só acham que, você não vai conseguir aprender a minha língua porque eu estou sofrendo para falar bem a minha própria língua. Imagina você como estrangeiro. E isso é uma crença que poderia ser mudada, sabe? Mas isso, obviamente a gente não está falando mal dos árabes, mas isso é uma coisa que acontece, eu acho que com qualquer área, se a gente for ver inconscientemente. Por exemplo, se você pegar uma própria mulher árabe e pegar uma passista de samba aqui no Brasil, inconscientemente a gente vai pensar, a mulher árabe ela não vai sambar tão bem, né? Porque ela é uma mulher árabe mas ela pode sambar tão bem ou melhor do que a passista de samba, desde que ela se empenhe para aprender o samba, para repetir, para corrigir e para praticar aquilo, né? Mas inconscientemente a gente pensa isso, e não é porque é pela nossa cultura mesmo, a gente não tá falando mal dos árabes. Agora, Ama, eu dou aula de musicalidade para bailarinas, né? E uma coisa que eu sempre defendo nas minhas aulas é prestar atenção nas melodias,
né? Tanto na melodia percussiva, eu chamo assim, que é a percussão, né? É o derbaque, que são os instrumentos percussivos, quanto na melodia feita pelos instrumentos melódicos. Só que a voz, desculpa, a voz, ela é um instrumento melódico também. Se a gente for ver, ela forma melodias, né? E a letra, ela é muito responsável por formar essas melodias. Eu sei que no inglês, estudando inglês, o inglês ele tem formas de se pronunciar as palavras que faz toda uma diferença na compreensão, né? Entre eu fazer entre aspas, uma melodia em uma pergunta, igual o português, né? Se eu perguntar, você está feliz? Ou vou perguntar, você está feliz? Né? Isso cria a entonação, a entonação. O árabe tem isso também. Qual que é a importância disso, talvez, dentro de uma música? Não, eu queria que você explicasse de uma forma que não para a bailarina se preocupar tanto em traduzir a música árabe, que eu já falei que isso é importante, mas prestar atenção nessas entonações para ela tentar interpretar isso com o corpo e qual a importância disso na hora de dançar, ou eu não sei se você tem esse conhecimento, se você tem alguma opinião sobre isso. O que você acha? Como isso funciona assim na língua árabe? Tá. Eu acho difícil, um pouquinho difícil, ter isso sem entendimento da língua, porque a gente pode fazer qualquer frase afirmativa, negativa, a gente pode, com a nossa entonação e o gesto que você faz com as mãos, com a cara, você pode fazer assim, você pode mexer mais com a frase. Por isso eu acho interessante mesmo a pessoa ter algum contato, algum conhecimento sobre a língua, pelo menos palavras-chave, tá? Por exemplo, conhece palavras como meu amor, felicidade, saudade, sabe? Pronomes pessoais como eu, você, nós, que são palavras eles. Esses são pronomes que se repetem muito nas músicas, sabe? E isso faz muita diferença, assim, quando a pessoa aponta, faz o gesto, mas eu acho que sem essas palavras-chave fica realmente difícil, porque você pode estar vendo a cara e boca e gesto fazendo alguma coisa, mas você não está, assim, o som da língua não, ele não vai te mostrar ela está falando de que exatamente. A pessoa pode estar falando, meu coração fica batendo muito quando eu vejo você. Aí posso falar isso de várias maneiras, de uma forma triste, de uma forma feliz, e a pessoa não vai saber o que eu estou falando. Eu estou falando de quê? Mas uma vez que a pessoa fala Elbi, o meu coração, enquanto ela está cantando ou dançando e aponta, nem sempre, claro, mas assim, de uma forma natural, você vai estar sabendo que, opa, tem alguma coisa a ver com o coração, com o sentimento, sabe? Assim, isso é o que eu vejo, mas acho um pouco difícil se expressar assim, sem ter um conhecimento linguístico mesmo, sabe? Entendi. Porque eu acho isso muito complicado, e eu sempre... Tem bailarinas que têm a visão, não, a gente precisa interpretar a música no sentido de, vamos interpretar palavra por palavra. Há uns anos atrás começou vou falar uma moda aqui no Brasil, né? Mas ainda algumas bailarinas ainda gostam, e eu não tô criticando quem faz, mas eu particularmente eu não gosto de se cantar enquanto se dança, né? Eu acho muito complicado a gente cantar enquanto a gente dança, por essa questão da interpretação. Por exemplo, para eu cantar Você é a Minha Vida, eu preciso cantar, só que eu preciso interpretar o que eu estou cantando, né? Tem que sentir. Tem que sentir realmente, exatamente. Faz parte da musicalidade isso, né? Porque se eu falo, você é minha vida, e tô lá sofrendo, fazendo uma interpretação nada a ver do que aquilo que eu estou cantando, né? Eu desconectei meu corpo com o som, com a minha interpretação, logo quem tá assistindo não vai entender nada, né? Agora, se eu danço a parte melódica, musical, percussiva, sem interpretar cantando, sem interpretar sentindo aquilo igual a letra, só pela melodia da letra, né? Porque eu aprendi nesses 20 anos, o Amar, que eu tô trabalhando com música árabe, a interpretar música árabe sem entender o árabe. Porque
porque eu não entendi o árabe. Então eu precisei interpretar a música árabe e traduzir isso para as bailarinas de uma forma que ela não entendesse, que ela entendesse a música para dançar, mas sem entender a letra, porque isso era uma coisa muito assim, a todo mundo, eu preciso entender o árabe. Eu falo, é importante você entender o que você está dançando. Mas deixa elas entenderem o árabe para eu trabalhar? Sim! Não, mas obrigado. Eu sei, eu falo, é importante a gente entender o árabe, tanto é que em todas as minhas aulas eu falo, gente, antes de dançar uma música, procura a tradução, procura entender o que tá falando, procura, né, justamente por essas questões interpretativas e tal. Mas assim, hoje é muito engraçado, eu vou tocar com a banda, eu vou tocar derbaque na banda, e aí tem o cantor, ele vira pra trás e fala o nome da música. Às vezes eu não conheço pelo nome da música, às vezes eu não entendi, né? Porque às vezes a pronúncia, falado muito rápido, pra mim é muito difícil. Às vezes sim. Eu tô mais acostumado com o libanês, aí falou num sotaque mais egípcio, e pra mim é muito difícil. Então eles começam a tocar música, e eu entendo que música que é, e eu vou no fluxo ali tocando. E eu toco, eu sei as paradas, eu sei as viradas, eu sei tudo da música. E eu aprendi a entender muito bem as melodias das músicas, né? Então, hoje eu falo para as bailarinas, é importante você saber, e eu tô aqui com você hoje justamente para mostrar esse seu trabalho. Além da gente bater esse papo para eu aprender mais, mas para mostrar para mostrar esse seu trabalho que eu acho muito legal, muito bom, né? E não só eu que tô falando, porque eu nunca fiz aula com você, nem com sua escola, mas eu tenho, sei lá, eu posso falar pelo menos, eu acho que umas 10 conhecidas amigas minhas mesmo, que fazem aula com você e já vieram falar muito bem de você para mim, né? E só que eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção na voz, tá? Eu não vou nem falar em traduzir a voz, porque eu acho que a melodia que a voz faz na música, ela é 50% em uma música cantada, né? Se eu vou, sei lá, eu vou dar um exemplo, eu não sou cantor, mas se eu vou falar Ya Habibi, sei lá, eu preciso entender esse dananana que a voz faz, né? Muita bailarina se preocupa com a percussão de fundo, muita bailarina se preocupa com o som do alaúde, com o som do anum, com o som do teclado, mas e o coitado do cantor que tá lá cantando? E é muito diferente, por exemplo, às vezes a bailarina não entende porque ela não entendeu o que tá sendo falado Habibi. E isso eu acho muito, muito legal, você deu a dica, aprenda as palavras-chave, né? As palavras-chave, elas fazem diferença, porque eu, por exemplo, eu não falo árabe, mas eu sei, se você colocar uma música árabe, eu sei cantarolar a música árabe com as palavras-chave, porque as palavras-chave, elas são realmente, o nome já você disse tudo, elas são chaves ali. Então, se eu entendi Habib, eu vou entender que o Habib, ele tá sendo feito tananana. Ele não vai estar sendo feito tanana, né? Porque eu não vou conseguir falar Habib falando dessa forma. Por exemplo, eu dei um exemplo bem tosco aqui, mas para ilustrar. Então, a melodia da voz, para mim, manda muito. Se eu souber a melodia da voz junto com a tradução do que está sendo falado, manda 1000 vezes mais numa interpretação de dança, né? Por isso que eu acredito de verdade que a experiência de bailarinas que viveram fora hoje é muito maior do que as que viveram aqui, né? Porque a gente tem poucas hoje no Brasil que realmente viveram fora anos e anos, porque eu acho que você ir 2 meses, você não consegue pegar essa experiência da língua, da interpretação, mas você viver, sei lá, uma década fora, é uma década. Você aprendeu a falar português porque você tá 10 anos aqui, né? Obviamente você aprendeu já fazem alguns anos. Mas também não ganha só a língua, né? Não ganha somente a parte linguística, mas assim, um tempo fora, pode ser até menos do que isso, mas um tempo fora você vai absorvendo, porque assim, Pedro, dança, arte, música, ela não é desconectada da cultura, como eu falei no começo. Então, quando você vive na cultura, você, assim, nesse tempinho, você vai começar que nem a esponja, você começa a absorver, sabe, o espírito daquela cultura.
as pessoas podem olhar, por exemplo, eu olhei para você, você tem 20 anos de tabla. A primeira vez que eu vi você foi no Mercado Peça, tocando, e eu disse, esse cara é árabe. Aí quando foi conversar com você, não, esse é Pedro, e você me falou, não, eu nunca morei no país árabe e tal, eu aprendi aqui no Brasil. Fiquei encantado, porque, assim, tocando dessa maneira, eu como árabe, e vendo tabalim, né, as pessoas que tocam tabla, desde pequeno, então eu já sei como é que funcionam as coisas. Você bate o olho, assim, faz bem, tá? Até foi para você dizer assim, você toca igual a um professor tão conhecido no mundo artístico, que é Said El-Artist, por exemplo, egípcio. Uhum. Eu disse, ele tem a mesma maneira. Então, você estava inserido nessa cultura há 20 anos. Mas agora, uma pessoa que está há 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas não vai absorver tanta coisa assim. E você também aqui no Brasil, você não precisa praticar a língua. Você está mais na parte da arte. E você está cercado, como você falou, de músicos árabes. Então, isso acabou também te dando um pouco desse espírito, sabe? Então, e uma coisa também que eu gostaria muito de comentar, que eu acho as bailarinas sofrem muito, porque aqui no Brasil, é um peso muito grande assim na bailarina. Ela precisa prestar atenção nos passos, na melodia, nas palavras. Então, acho um trabalho incrível. Eu não poderia fazer nada disso. Eu foco numa coisa e pronto. Mas elas precisam focar no fundo, na melodia. Elas são muito habilidosas, sabe? Para poder fazer tudo isso. Sim. Eu acho que as bailarinas que têm uma experiência, né? Porque hoje em dia eu acho que conforme vai evoluindo as coisas, a exigência vai ficando cada vez maior, né? Então, hoje nós temos bailarinas excelentes, só que ao mesmo tempo a exigência da qualidade das bailarinas vai ficando cada vez maior pra gente ter bailarinas cada vez mais excelentes. E nas minhas aulas de musicalidade, uma das traduções de musicalidade que eu dou é sentimento, né? Mas não é sentimento, eu vou sentir o que eu quiser na música, né? Porque sentimento é uma coisa muito abstrata. É sentir com base na teoria, com base na cultura, com base na experiência, com base na letra, com base em um monte de fatores ali, né? Que vão trazer a bailarina pro momento da música. Exatamente, isso também é o que eu queria dizer, assim, que assim, baseado em tudo que você falou, isso o que deixa uma bailarina na dança do ventre começar a cantar. O que você falou há um pouco atrás. Ela começa a cantar, ela não canta todas as palavras da música. Né? Ela é um conjunto de sentimentos, um conjunto de fatores que deixa ela pode até dançar a mesma música 30 vezes, em 30 apresentações, ou 30 shows, por exemplo. Mas cada vez ela canta uma parte diferente, porque depende do momento, no momento que ela olha para alguém no palco, ela vai bater o olho em alguém que ela conhece, ou vários fatores, mas ela está sentindo um momento que deu para ela repetir essa frase. Ela não vai ficar cantando essa frase toda vez que ela dança. Por exemplo, toda vez que menciona a palavra coração, eu tenho que dizer Albi, meu coração, e apontar para o meu coração. Aí a pessoa que vai assistir isso vai saber que não está saindo natural. Sim. É igual quando você assiste uma samba, por exemplo. Você vai ver que a pessoa que está dançando isso, naturalmente vai chegar um momento que ela vai sentir que ela quer cantar a música, que ela quer verbalizar a música, mas ela não vai cantar a música inteira. E nem sempre vai ser uma palavrinha específica assim toda vez que ela vai dançar, né? É algo assim, bem uma mistura de sentimentos e fatores. E, Amar, como que bom, na minha experiência de vida, assim, na música árabe, eu sei muito bem diferenciar uma música egípcia de uma música libanesa, de uma música síria, talvez pelo estilo sonoro. Você tem alguma dica, assim, pra diferenciar uma da outra? Estilo, talvez, só do cantar? Ou como que vocês veem isso, assim?
dá uma dica aí pra gente. Se tem como diferenciar ou se é mesmo de escutar, mesmo que nem foi o meu processo. Porque os países árabes a gente utiliza hoje na dança do ventre músicas basicamente Síria, Líbano e Egito, né? Grande parte do mas Egito. vamos eu gosto de fazer brincadeiras com os libaneses. Bora colocar aí na sequência, tá? Egípcio primeiro, egípcio e os outros depois. A maioria, graças a Deus, são egípcias. A música egípcia, ela tá viva, assim, e até o sotaque egípcio é um sotaque... não porque eu sou egípcio, Sim. tá? Mas realmente o sotaque vivo, um sotaque bonito, sabe? E aí diferencia, a gente não fala de uma forma muito, assim, ó, badé, os libaneses geralmente falam badé, isso aqui no final. A gente não fala assim, sabe? Então esse esticar, assim, todas as coisas no final, por exemplo, uma coisa mais síria e libanesa. O árabe egípcio mais aiz, eu quero, ana. Os libaneses, ente, os egípcios, enta, enti, roa. Os libaneses, roe. Então, eles esticam mais. Então, talvez se você está albi, meu coração. Os egípcios, albi. Os libaneses, os sírios, albe. Tudo tem esse no final. Então, essa é uma coisa que diferencia. Eu gosto muito de fazer brincadeira com os meus colegas. Nas músicas isso acontece também. Esse esticar das palavras, essa entonação é diferente. Sim. E aí, além da parte linguística, a batida também é muito clara. Você também, sim. Com certeza sabe mais que eu, mas as batidas já é muito clara. Você sabe, tem outros instrumentos que são mais predominantes nas músicas de Líbano, da Síria, de Palestina, ou do Khalid, e os egípcios têm os sons predominantes, né, nas músicas. Então, também, até o toque no começo, assim, você já sabe. É egípcia, sabe? Sim, isso é uma coisa que, às vezes, quem tá assistindo a gente não sabe, né? Que não é porque é árabe, não é porque é falado árabe que vai ser tocado da mesma forma, né? Por exemplo, quando a gente pega uma música folclórica do Golfo, eles têm, talvez, tocando ali 40 instrumentos diferentes, né? Porque eles precisam dessa sonoridade, né? Pra fazer o Khalid deles. Quando a gente pega um Said do Egito, né? Da região de El Said, não sei se pronuncia certo. Isso. Já tá ótimo, muito bem, Said. Quando a gente pega isso, a gente tem a característica de um mismar, né? De uma flauta da característica deles. Aí o que muita gente confunde? Ah, mas isso é Said ou isso é Dabiki? Que é uma música libanesa, né? Pra mim é muito claro, porque eu busco o mismar, né? Eu busco o estilo das músicas, né? Mas talvez num Dabiki tenha o mismar também, mas não vai ser tão predominante quanto numa música de que tem uma batida do tambor muito Exatamente. Forte. Muito Exatamente. alta. O Said, hoje em dia, os modernos até tem, né? A gente pode até ver isso, mas se a gente pegar do tradicional, e eu defendo também que a gente precisa estudar sempre o tradicional. Se a gente for estudar música árabe pelas modernas, a gente dificilmente vai aprender as diferenças, porque as modernas elas estão mais para nossa música ocidental aqui, né? Do que para as músicas orientais. Agora, se a gente pegar Kalsum, né? Se a gente pegar isso, se a gente pegar trazendo para o Líbano, por exemplo, Fairuz, né? Que são cantores e compositores tradicionais e clássicos e antigos, né? A gente vai entender realmente as diferenças, né? A gente vai, por exemplo, hoje quando alguém confunde Said com Dabiki, eu escuto e para mim é muito claro, isso é um estilo egípcio. Isso é um estilo libanês. E eu falo, escuta muito esse, que você vai ver que os dois são diferentes, né? Talvez a gente use um passo de outro, mas em termos musicais, eles são bem diferentes, né? Mas no começo, eu acho que no começo talvez essa confusão é natural. Sim. Eu, por exemplo, levando para o lado diferente, eu
aprendendo português no começo, imagina, eu não sabia, quando eu escutava, eu não sabia o que era português e o que era espanhol, por exemplo. Para mim, era tudo igual, era a mesma coisa. Aham. Não entendia a diferença. Inclusive, eu no episódio que eu gravei com a Esmeralda, eu acho que você assistiu, que você comentou, ela me falou Assisti. ela me falou sobre a questão do pertencer à cultura, né? Que é muito que a gente tá falando aqui, né? E eu acho que isso, quando a gente traz, por exemplo, uma relação entre Dabque e Said, entre português e espanhol, quanto mais a gente pertence à cultura, mais a gente entende as diferenças, né? E muita bailarina, às vezes, quer aprender o Said, só os passos do Said, mas não sabe nem de onde que é, né? Não sabe que o Said é uma região do Egito, que a música ela vem da região do Egito, né? Que é característica de lá, que é característica dos egípcios, que os egípcios dançam, que, bom, eu não sei a parte cultural muito bem definida, mas pelo que eu sei, é tradicionalmente feito por os pastores de ovelhas, não foi? É algo do tipo, né? Que a gente precisa conhecer um pouco. Eu não sei se você conhece a história do Said, quer falar um pouquinho? Sim, claro. Eu sou Said. Eu sou Said. Você é Said? Olha por que eu tô Said. falando. Sim. Explica um pouquinho. Eu sou de uma cidade que se chama Elmenia. Elmenia, ela tá um pouco, assim, quase no meio assim da região do Said. E o Said, as pessoas quando traduzem para o inglês ou português, eles chamam de Alto Egito. Então, falam Alto Egito, Médio Egito, Baixo Egito. É porque o rio Nilo, ele vem da Etiópia, né? Lá em cima, geralmente os rios descem, né? Eles caem e descem. E aí o rio Nilo, ele vem da parte de cima, da Etiópia, nas montanhas da Etiópia, descendo, cai e passa por Sudão, que era parte do Egito muito tempo atrás, Egito e o Sudão eram um país só, e aí desce até cair no Mar Mediterrâneo, lá embaixo. Então, o rio Nilo desce. Esse rio Nilo, antiguíssimo, desde os traços mais antigos de cultura faraônica, leva a 7.000 anos atrás, em que eles construíram templos ao redor do Nilo e plantações. Então, é um rio muito antigo. Então, a cultura foi construída ao redor do Nilo, que tem água, aí eles conseguem plantar, cuidar dos animais. Então, o que eu conheço sobre a cultura Said, que é a minha própria cultura, é que os Saida são árabes, assim, vieram dos países árabes. O Egito não era um país árabe, mas os árabes que vieram da parte da Arábia, que é hoje em dia a Arábia Saudita, Iêmen, onde tem os Emirados Árabes, essa região da Arábia, muitos árabes migraram para vários lugares do mundo e eram beduínos, eles moravam no deserto. E aí ficaram se aproximando até chegaram perto do rio Nilo. Quando chegaram onde tem água, as pessoas se estabelecem. Aí se estabeleceram, tem plantação. Essa região de Said, como ela é alta, as pessoas traduzem como Alto Egito, Médio Egito e descendo para o Cairo, Baixo Egito. Tá? Essa região, por exemplo, é quente demais, muito quente. Na estação do calor é quente demais. Por isso, os Saida, as pessoas do Said são conhecidas por ter sangue quente, briguentos, e muita gente fazem bullying conosco, né? Dizem que os Saida são burros, dizem que Saida tem uma cabeça dura, sabe? E muita piada se faz sobre Saida, sabe? Mas Saida, assim, ela Saida é o nome que diz quem é o povo Said, é isso? Said é uma pessoa, tá. Então singular, Said. E Saida são os plurais, são Saidis para vocês. Entendi. No plural. Então, assim, uma região muito rica de cultura, de conhecimento, de arte. De lá sai muitas danças, sai tartib, que era uma luta antigamente, sai a dança, sai muita coisa. E é uma região realmente muito rica, até hoje. E o que eu falei muito por cima dessa questão dos pastores, isso existe lá? Existiu ou não? Você não conhece?
Existe, não, existe até hoje, porque eles não trabalhavam somente com plantação, eles trabalhavam com plantação, criação de gado, de animais, né, ovelhas e bodes desses animais. Então, eles trabalhavam com tudo que dá sustento a eles. Então, existe mesmo. E aí, de acordo com a natureza onde eles moram, aí saiu vários tipos de fatores culturais, né? Seja dança, seja música. E a música Saídi é uma música muito marcante também. Sim. Até os instrumentos que vieram da região do Saíd são instrumentos que até hoje são vivos, como a arababa, por exemplo, como o ney, Saídi. São assim, coisas bem, bem marcantes mesmo. Nossa, eu puxei aqui o assunto de Saíd, a gente começou a falar sobre Saíd, e eu não sabia que você era da região de Saíd. Sim, sim. Assim, tem Saída que são mais Saída mais puros que eu, que é quando você vai subindo, vai mais no fundo, certo? Que a tom da pele fica mais escura. Todos nós lá no Egito somos africanos, mas a tom da pele muda quando você entra mais na parte da África, sobe mais no caso, a tom de pele fica mais escura porque é mais quente. Então, você tem egípcios, por exemplo, com a tonalidade da pele muito variada, e a natureza, a conduta das pessoas é um pouco diferente também. E a língua, as pessoas acham, por exemplo, árabe egípcio é um árabe egípcio. Árabe egípcio, dentro do Egito, tem várias maneiras de falar árabe, por exemplo. Você tem a maneira do Saída, e quando você vai mais fundo, eles falam coisas um pouco diferentes. Descendo para o Cairo, as coisas começam a mudar até chegar no árabe puro, vamos dizer assim, o árabe puro egípcio padrão do Cairo. Mas você tem Saídi falando, por exemplo. Saídi falando, se todo mundo quase conhece a palavra meu coração, Albi. Albi. Essa é uma mania do povo do Cairo, pronunciar Albi. O Saída, eu, por exemplo, quando eu era criança, falava Galbi. Não A. Você tem dentro do Egito, você tem uma palavra como meu coração, ela poderia estar pronunciada de duas formas. Dentro do mesmo país, é mesmo árabe mesmo. Mas você tem o Saída, enfatizam mais a primeira letra e digam Galbi. Até essa é uma parte marcante também, quando você escuta a música árabe e percebe que tem esse som de Ga, tá? Você vai dizer, provavelmente veio da região do Saíd, especialmente essa palavra, coração. Entendi. Nossa, Bom, eu tô aprendendo hoje uma aula de cultura, porque eu, por exemplo, eu não sabia que eram tantas micro-regiões assim, né, dentro de uma mesma região, né? Por exemplo, Saíd para mim era uma região, mas pelo que você fala, existem vários povos ali, né? Quanto mais você vai chegando pro alto ali do Egito. Eu quando eu fui pro Egito... Deixa eu te falar uma coisa interessante. O Saíd, Pedro, o Saíd, ele começa a partir do Giza, a cidade do Gizé, né? Giza, especialmente quando você vai subindo, vai no fundo do interior do Egito, daquela região do Saíd. Então o Saíd começa do Giza, e Giza e Cairo é colada. Geralmente a gente nem sabe qual é a separação entre Giza e Cairo. Cairo onde tem aí o centro de tudo. Então Giza e Cairo são bem coladas. Uma parte do Giza já é a parte do interior do Egito, já é uma parte do Saíd. E aí é um pouco mais modernizada porque ela está perto do Cairo. Mas quando você se afasta mais, vai para uma cidade que se chama Bani Suef, depois você vai para Samalot, vai para Minya, depois você vai para Asyut, até que você vai para Luxor e Aswan, que são aí o fundo da região Saíd do Egito. E aí essa é a divisória, ou a divisa, entre Egito e Sudão. Então, toda essa região, para você viajar de carro de Giza para Aswan, você precisa, no mínimo, 12 horas. 12 horas. Acompanhando o Rio Nilo, assim. Imagina, subindo. Toda essa região aqui é Saíd. É enorme. E aí, dentro dela tem várias. Cada cidade tem uma coisa um pouco diferente. E dentro de cada cidade, você tem interiores pequenos. E dentro deles tem coisas um pouco diferentes, hábitos diferentes, comida diferente.
sabe? E tem coisas, claro, assim, a ideia tem muita coisa compartilhada, assim, entre todos eles. Mas às vezes você acha um hábito numa cidade que não existe nas outras, sabe? Aham. E É incrível. toda a região do Egito tem a dança árabe ou tem regiões que não tem a dança árabe lá? Como que funciona a dança árabe no Egito? Eu fui pro Cairo, né? Eu fui pro Cairo, visitei o Cairo, enfim, estudei, fiquei uns 20 dias, eu acho. Aí fui pra Luxor, conheci essas regiões. Mas como que funciona a dança árabe no Egito? Perfeito. Ó, a dança, assim, a coisa mais comum mesmo é a dança do ventre. Sim. Nos casamentos, até os homens, assim, todo mundo levanta numa festa de casamento, todo mundo levanta e da roupa que tá, vai dançando. Eu nunca dancei, né? Porque eu não sei dançar nada. Mas assim, todo mundo levanta e começa lá chacoalhando e dançando. Geralmente, como a cultura é mais conservadora, então geralmente, em todos os casamentos, em todas as festas, geralmente as mulheres vão estar num lugar preservado, os homens também estão num lugar separado e cada um vai dançando. Tem muitos casamentos também que são misturados, mas geralmente as danças que as pessoas mais conhecem sobre o Egito vieram de longe do Cairo, do centro. Entendi. O que está sendo exposto, exibido no Cairo, com o nome do Egito, veio fora do Cairo, veio fora do centro. Você tem, o Said já trouxe Rawezi, que tem uma grande história por trás. Você tem Tahti, você tem a dança Falahi, são os agricultores, por exemplo. Você tem, numa cidade que se chama Demiat, que ela fica perto do rio também, eles têm muita pescaria, então eles têm uma dança Dumyat, uma dança para os pescadores. Você tem uma dança também parecida com essa, de pescadores, no Suez, uma outra cidade. Na Alexandria, Esquendria, você tem uma dança também de pescadores que é um pouco diferente. Mas tudo isso de longe do centro do Cairo. Sabe? Entendi. E você tem a dança Balad, né? Que é uma dança egípcia, né? Isso. Assim, a palavra Balad, na verdade, Balad significa do país. Do país. Algo natural de lá. Por isso, até eu gosto de colocar esse exemplo para deixar claro. Imagina quando você compra uma manteiga pura, manteiga da ótima qualidade. Essa ótima qualidade, essa manteiga de boa qualidade, a gente chama no Egito de, traduzindo, né, manteiga baladi. Imagina? Ou seja, a gente usa a palavra baladi para se referir a algo que ali é raiz de lá. Porque existe, bom, eu estudando aqui pelo lado do Brasil, a cultura árabe, existe uma dança que chama dança balad, né? Ou não sei se para vocês ela chama dança balad também, uma dança que dança de bata. Você conhece, não? Sim. Assim, no Egito, talvez isso, no Brasil conhecida com esse nome, mas nos países árabes, no Egito, por exemplo, a gente não tem, sinceramente, não tem dança, se chama dança balad. Entendi. Balad de onde, tá? Eu poderia chamar a dança, a gente tem dança Falahi, por exemplo, Falahi. Tá. Eu acho que talvez essa é o que as pessoas poderiam chamar de balad. Falahi vem dos agricultores, as pessoas que trabalham com plantação. Uhum. Então eles têm um estilo de roupa bem colorido, especialmente as mulheres. Geralmente tem muita coisa assim nessa região, bem colorida, o vestido é bem colorido, aquela dança que geralmente é colocada na TV, até mesmo nos filmes egípcios, que a mulher está saindo, vindo de longe, pegando água, ela coloca o vaso assim em cima da cabeça e está andando e dançando. Essa aí talvez as pessoas poderiam chamar de balad, mas é uma dança falahi. Entendi. É uma dança mais ou menos de agricultores. E há uns anos atrás começou uma dança que é o Shaab, né? Que é a dança... É uma dança mais de rua, né? Mais popular, o Shaab, não é? Você conhece? Isso. Esse aí, o Shaab, é uma dança... Shaab, literalmente, quer dizer popular. Algo Shaab é algo popular. Então, a dança que começou... com as pessoas nos bairros mais simples, com o que tem, começaram a dançar. Então, geralmente as pessoas, por exemplo, tem até as pessoas, tem alguns movimentos que os jovens fazem na dança,
e as pessoas olham para isso e não sabem isso representa o quê. Por exemplo, uma vez alguém me falou, ele viu alguém dançando numa festa de casamento, que é uma coisa chave, uma coisa muito popular, e a pessoa está fazendo assim e apontando para ele mesmo, fazendo assim, ó. A pessoa entendeu que ele estava bebendo. Ele está dizendo que ele bebe. Ele dança e desce para o chão e abaixa, não sei o quê, e faz assim. E vários jovens juntos. Porque no Brasil vocês fazem assim para beber. Uhum. Mas imagina, isso, tá, no Egito veio de uma coisa totalmente diferente. Veio do canivete. Imagina, o canivete, você aperta no botão até o canivete simples, você segura o canivete na mão e tem a parte da lâmina. Então, como se fossem os jovens nos bairros mais simples, que é realmente, vamos dizer assim, como se fosse a favela aqui, que eles têm acesso a armas e armas brancas e tal, eles usam isso aqui para dançar com isso. Então, o cara, ele abre dois canivetes, abre e ele faz assim, apontando para ele como ele não está com medo da faca, por exemplo. Ele está brincando com a faca e não está com medo. E ficam fazendo assim com a mão e tal. Como começou a ser crime carregar arma branca, então eles vão sair fazendo o quê? Não podem segurar mais, especialmente vão ser filmados e casamento e tal. Então, ele finge que está segurando e aí virou. É só um tique só, uma coisinha pequenininha assim, do chave. Que interessante. Olha, quem está assistindo a gente, eu acho que nessas últimas explicações sobre as danças, eu, pelo menos, já aprendi muito, né? Nada como conversar com um árabe mesmo sobre as danças, né? E eu acho interessante a gente bater esse papo, mano. Por exemplo, muita gente que tá assistindo, são muitas bailarinas, né, que me acompanham, e são muitas alunas também que eu tenho, e normalmente acham música árabe, dança árabe é dança árabe. E é legal você falar que existem inúmeras danças dentro de uma mesma região, dentro de um mesmo país, como é o Egito, né? E existem diferenças nas danças. Por exemplo, se eu for pro Líbano, a dança do Líbano é diferente da dança árabe do Egito, né? O modo de fazer o passo, a forma de interpretar isso no corpo é um pouco diferente, né? Por exemplo, não sei se você tem conhecimento, mas para quem está assistindo, um básico egípcio, o próprio nome já diz, básico egípcio, né? É a forma de fazer esse movimento do estilo egípcio. Mas a gente pode fazer isso com um sentimento, com uma interpretação mais libanesa. Nada de errado, né? Mas vai ser um pouco diferente, não vai ser um básico egípcio, né? Talvez, não sei se chama básico libanês, mas vai ser um básico, né? Feito... Então, se a gente estuda, e eu falo para minhas alunas sempre estudarem por referências, se a gente estuda uma bailarina libanesa, estuda muito, depois a gente estuda uma bailarina egípcia, a gente vai ver que elas são diferentes, que elas têm particularidades para cada uma. Então, é muito legal, mano. Muito, muito, muito. Eu agradeço, ó. Muito legal você ter explicado essa forma do egípcio ver a dança. Pra gente terminar, eu queria que você me falasse como que o pessoal, quem tá assistindo a gente, as bailarinas, os músicos, quem tá estudando música, quem tá estudando dança, ou quem gosta da cultura, como faz pra... Eu vou depois escrever tudo na tela aqui, tá? Tudo que você me falar, você vai me mandar, eu vou escrever na tela aqui. Mas como que faz, como funciona a sua escola? É física, é online? Como que faz para fazer aula de árabe, ou até mesmo de inglês, se quiser fazer aula com você, ou... Enfim, te contratar de alguma forma, contratar... Fala um pouquinho agora, é a hora... O final do podcast é a hora do jabá dos convidados, tá? Fique à vontade para fazer sua divulgação. Essa parte que eu fico mais com vergonha, mas assim, eu fico muito feliz de ter participado com você, de estar aqui com você nesse momento, e fico muito feliz também quando vejo que as pessoas olham para o Portal Árabe como uma ponte forte ao mundo árabe em geral, sabe? Especialmente o que se diz a respeito do Egito, especialmente. O nome da escola é Portal.árabe, Portal Árabe.
eu fiz uma divisão só nas redes sociais mesmo, entre as duas. Deixei o inglês separado do árabe para não misturar os assuntos. Mas dentro do portal árabe vocês vão achar onde chegar no inglês. Geralmente as pessoas acham muito fácil. E a gente ensina inglês, ensina árabe. Como eu falei no começo, eu trabalho com uma equipe porque eu não consigo dar conta a tudo, assim, ao número de alunos, graças a Deus. E a nossa escola, perdão, a nossa escola era presencial. Com a chegada da pandemia, vi que não faz mais sentido assim estar com um lugar físico, porque funcionava muito bem online e graças a Deus está indo tudo bem online. Futuramente tem várias propostas, até mesmo de pessoas e tal, várias propostas da gente voltar presencialmente em vários estados. Então é uma coisa que a gente está planejando, se Deus quiser. Em breve o Portal Árabe vai estar presente nos estados do Brasil, se Deus quiser. E é o nosso sonho, só para você também ficar sabendo sobre o Portal Árabe, o sonho do Portal Árabe é ser a escola número 1 na América Latina, no ensino da língua árabe e a cultura árabe. E inshallah, tomara que você consiga. E aí não precisa ser meu aluno, sabe? Não precisa ser meu aluno para pedir ajuda. Sempre as nossas redes sociais estão abertas para alunos e não alunos, no que a gente a gente sempre ajuda com o entendimento da cultura. Quem está assistindo, o que vocês precisam de ajuda, podem contar com a gente. Que bom. Olha só, eu vou indicar, né? Eu tô trazendo aqui nos meus podcasts profissionais que eu admiro. O Amar é um deles, apesar de muito obrigado. Ter conhecido ele recentemente. Sempre ouvi falar muito bem do trabalho dele, do trabalho da empresa dele. Então, quem não segue ainda o Amar, aqui embaixo eu deixei o contato dele, segue lá no Instagram. Se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, quiser entrar em contato, pode entrar, que ele é assim com todo mundo, pelo que eu sei, ele é assim com todo mundo, receptivo. E Amar, muito obrigado mais uma vez por você ter participado aqui com a gente, batido esse papo comigo, disponibilizado esse tempo aí para mostrar um pouquinho do seu trabalho, da sua cultura, né, que a gente estuda muito, né, eu estudo muito sobre a cultura árabe aqui no Brasil, mas nada como bater um papo com um árabe mesmo, né, para ver, conforme você foi falando, eu fui visualizando o Rio Nilo, os povos, as áreas. Então isso para mim é uma experiência indescritível, eu poderia dizer assim. Muito, muito obrigado mesmo de coração. Legal. Eu que te agradeço. Eu quero dizer e deixar isso registrado que em breve eu também serei seu aluno. Eu me interessei muito pela tábua e, se Deus quiser, eu vou começar a aprender com o Pedro. Se Deus quiser. Só cuidado aí com ideia, né? Cuidado, porque pode ser que eu tenha um talento, né? Aí daqui a pouco a gente vai ser concorrente. Se Deus quiser, eu digo que eu quero que meus alunos fiquem sempre melhores do que eu. Esse é o meu objetivo, né? E você será bem-vindo, assim como quem está assistindo, se quiser fazer aula comigo, será sempre muito bem-vindo. Também me sigam nas redes sociais que eu deixei aqui embaixo, né? Quem não me segue, quem segue o Amar, sigam nós dois, entrem em contato, tirem suas dúvidas. E eu queria dar um último recado. Pessoal, olha só. Quem ainda não se inscreveu no canal do Improvisa Podcast, não deixa de se inscrever. Eu tô vendo que muita gente está assistindo e não está se inscrevendo. E é muito importante você que está me assistindo deixar o seu like aqui no vídeo do YouTube, clicar em inscrever-se, porque mostra para o YouTube que você gosta do meu conteúdo, você está gostando dos nossos bate-papos aqui, e também clica no botão compartilhar e manda esse vídeo aqui, esse nosso podcast, esse podcast aqui que eu gravei com o Amar, manda ele para mais gente, para o pessoal conhecer a cultura árabe, para conhecer um pouquinho do trabalho do Amar, para conhecer um pouquinho do meu podcast, do meu trabalho, tá bom? Não deixa de se inscrever e de compartilhar e dar o seu like, muito, tá bom? Isso é muito importante para o desenvolvimento aqui, para a evolução do nosso podcast. Então, Amar, mais uma vez, muito obrigado de coração. Eu te agradeço. De nada, eu que te agradeço. Fique à vontade, sempre o podcast e meu trabalho estará
de portas abertas para você, para sua empresa e para sua cultura linda aí, que é a cultura árabe. Muito obrigado de coração. Muito obrigado também. Muito obrigado. Pessoal, tchau, tchau. Pessoal, beijo para vocês. Ensina a gente, antes da gente ir embora, como é que a gente fala tchau em árabe. Eu sei, mas eu queria que você ensinasse. Tá, geralmente a gente fala ma essalama. Ma essalama. Vai com a segurança. Tchau. Ma salama. Massalema. Tchau, pessoal. Obrigado pela sua audiência aí. Até a semana que vem, quinta-feira, às 19h. Fiquem com Deus. Tchau, Amar. Tchau, obrigado, gente. Tchau, tchau.